Não, irmãos, não vamos recuar, não, vamos para frente. Aleluia! Com a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Primeira maneira, não tem jeito de ficar escondendo, não. Tem conflito. Tem conflito que não tem jeito de ficar se escondendo, não. Você tem que enfrentar. É mesmo. É na sua mente, está com você. Não adianta você mudar de cidade, não adianta mudar de país, não adianta casar de novo, não adianta arrumar outra namorada, não adianta nada, irmãos. Não adianta mudar de emprego, né? Não adianta, você tem que enfrentar com a palavra de Deus. Primeira maneira de combater os conflitos na nossa mente. Estamos falando, repito, enfrentando as dificuldades. Estamos subordinados ao tema. A palavra de Deus diz assim, irmãos, ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Não te mostre frouxo no dia da angústia. Levanta a cabeça e vai em frente. Não existe esse negócio, irmão, de desistir, não. Tem que enfrentar. Amém. Tem que enfrentar. Aleluia. Lembrando sempre com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, como que eu vou enfrentar um conflito na minha mente? Né, eu tenho que arrumar uma coisa para pôr dentro da minha mente. Paulo, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pastor, a minha dificuldade é no meu casamento. Irmão, então ó, você precisa de ouvir pregações do presbítero Cláudio Duarte, né? Você precisa de comprar livros sobre isso, né? Você precisa de ouvir coisas que falam sobre isso. Amém? Pastor, o meu problema é financeiro, então você precisa de aprender nessa área. Pastor, o meu problema é sexual, então você precisa de aprender nessa área também. Pastor, o meu problema é profissional, então você precisa de aprender nessa área. E graças a Deus, irmãos, nós temos pessoas no reino de Deus capacitadas para tratar de todas as áreas. Que os irmãos entendem quando Paulo fala isso aqui: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. É que o seu problema conjugal, você tem que ir para o encontro de casais, ensinamento para casais, para o culto da família, para você entender. Você precisa comprar livros sobre isso. Não adianta você ir para o culto que fala de finanças, né? Até que em encontro de casais já tem um tópico que fala de finanças, né? Mas você tem que aprender sobre finanças. Cada área tem uma área, irmãos, a ser trabalhada. E nós, muitas das vezes, né, não pensamos assim, mas é isso que Paulo quer dizer. Eu tenho que combater isso aí, porque trazendo ensinamento, né, conhecimento, eu vou aprender a combater. É a primeira maneira que eu estou falando de combater os conflitos na nossa mente. Nisso pensar. Aleluia. Aleluia. A palavra diz assim, ó, o apóstolo Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. De mim, Satanás. Primeiro sujeitar a Deus. Aleluia, Jesus. Sai mesmo. E a palavra de Deus está sendo pregada, né? Nessa tarde aqui, irmão, nós estamos sujeitando a Deus. Nós estamos sujeitando a Deus, porque estamos aqui ouvindo a palavra. Os irmãos estão com vontade de almoçar, né, irmão? Nós estamos ouvindo a palavra, né? Nós estamos sujeitando a Deus. E aí sim, resiste ao diabo, ele vai fugir. Enfrentar conflitos. Levantar uma guerra contra ele. Lá em 1 Samuel tem um versículo que fala assim, ó: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs elas no alforje de pastor que trazia, a saber, o seu surrão, e lançou a mão da sua funda e foi-se aproximando do filisteu. Ele não foi afastando do filisteu, não, irmão. Amém, enfrentando. Ele foi enfrentando, ele pegou as pedras lá e foi.
para enfrentar esse conflito. Que conflito era esse? O gigante aparecia todo dia, durante um espaço de 40 dias. Não tem homem aí não para lutar comigo? Tem homem aí no meio de vocês? Não precisa derramar sangue aqui não, né? Se me vencer, nós seremos servos de vocês. Agora, se nós vencer, vocês serão servos nossos. Né? Mas Davi pegou, né, ali e foi para frente, foi se aproximando. Vamos fazer isso, irmãos. Aleluia. 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 Mas não se esqueça de descer do ribeiro para pegar as pedras, viu? Glória a Deus. Não adianta ir sem pedra, não. Tem que descer no ribeiro primeiro. É com a palavra. Com a palavra. Segunda maneira de a gente vencer os conflitos. Existem momentos que a melhor estratégia para nós vencer os conflitos na mente é o que, irmãos? É ceder. Pastor, misericórdia. Ceder. Eu disse que existe momentos. O caso da irmã Madalena que eu disse aqui é um momento que ela precisa de ceder, né? E talvez os irmãos, algum pensou aí, nossa pastor, mas não podia fazer uma campanha na igreja de oração e jejum, né, para Deus matar esse homem lá no hospital ou converter ele, né, para ele não matar. Não é isso que a gente pensa? Porque Deus é, né, eu posso todas as coisas, né, porque Jesus me fortalece. Não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Tem momento que é momento de ceder. Não é que ela está perdendo, né, em alugar a casa e botar dali por um tempo. Não é isso, não. É porque tem que ceder. A melhor estratégia, a segunda maneira de enfrentar esses conflitos na nossa vida. Tem hora que a gente tem que ceder. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Vou dar um exemplo aqui. Jesus, ele falou assim, ó: quem quiser plentear contigo e tirar-te a túnica, larga ele também a capa. Ele pensa que está com a razão. Deixa. Mas você sabe quem você é. Você sabe quem você é filho. Você te conhece. Você sabe que seu Deus é poderoso. Deixa eu falar. Amém. Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Outro exemplo. Deus chama Abrão: sai do meio da tua parentela, tal, vai para uma terra que eu vou te mostrar, tal. O que acontece? Abraão sai com a sua família, e a Bíblia diz que, o que acontece aqui? E partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Não estão me entendendo? O sobrinho de Ló foi no meio da caravana ali. Quantas almas saíram daquele lugar, irmãos? 70 aí? Irmãos, quantas almas? 75 almas saíram? Foi? Eita glória, escola dominical. Não esquecendo, pastor. Não importa, importa que Ló foi com Abraão. Os anos se passaram, né? E o que aconteceu? Abraão ficou muito rico. Ló também ficou muito rico. Eles tinham muitas fazendas, muitos rebanhos, né? E aí o que acontece? Diz a Bíblia que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Pode ter contenda entre nós. Olha aqui, irmão, quando Abraão se torna grande aqui, ele cede aqui. O direito era dele. Ele podia falar assim: ó, vai para aquele lado ali, viu? Que eu que sou o chefe aqui da caravana. Vai para aquele lado ali. Mas o que Abraão faz? Abraão diz assim, ó: aparta de mim,
Escolhe. Se você quiser a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser a esquerda, eu vou para a direita. Irmão, ele cedeu para que não houvesse contenda no meio ali daquela família. Os irmãos estão entendendo? Às vezes é preciso a gente ceder. Ele cedeu, ele deu a oportunidade, era dele. Ele podia falar: olha, Ló, você vai por aqui que eu vou por aqui. A Bíblia diz, irmãos, que Ló, ele escolheu aquelas campinas ali, né, maravilhosas. Mas Deus abençoou Abraão, porque ele cedeu. Irmão, vamos ceder. Tem hora que a gente tem que ceder para vencer esses conflitos. Tem hora que você tem que... Você está certo, você tem razão, a pessoa está falando, mas você tem que permanecer calado na sua mente. Jesus abençoa essa pessoa que está falando. Isso é ceder, irmãos. Abençoa essa pessoa, Senhor. Abençoa, meu Deus. Abençoa essa pessoa, Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa. Ceder. Aleluia. É uma forma de vencer os conflitos. Aquele conflito não podia permanecer no meio da família de Abrão, não. Aleluia. Tem conflitos aqui, irmãos, que não podem permanecer no meio da nossa família, não. Não pode. Então, se você é mais forte, ceda. Ceda. Porque talvez essa pessoa é mais fraca que você. Por isso que ela está, sabe? É porque ela é mais fraca. Ela está demonstrando que ela é mais fraca que você. Mas você é forte. Você é forte porque você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Amém. Aleluia. É uma das maneiras. E a terceira e última para nós finalizar. Terceira maneira de nós enfrentarmos os conflitos. Adore a Deus em meio às dificuldades. Aleluia. Adore. Eu sei que é difícil, irmãos, mas adore. Quantas vezes, às vezes as pessoas acham que os pastores são super-homens, homens de ferro, né? Chega na igreja e prega, aleluia. Vai em casa não tem problema não, meu irmão. Aqui eu prego mesmo. Mas, irmãos, só ele, Deus é que sabe, né? Dentro da casa dele, no meio da família dele, como é que tá. E todo mundo chega com um problema para ele resolver. E o meu problema, Jesus? Quem é que vai resolver, meu Deus? Nessas horas, irmão, tem pastores, eu conheço pastores, né, que não tem ninguém a recorrer. Ele tem que adorar a Deus nesse momento de dificuldade. E quantas vezes eu já fui para a igreja assim, né? Tanta coisa para resolver, tanto problema. Chega lá, tem que resolver o problema do irmão, da irmã, e o meu, Jesus. E Jesus fala: só me louve, me adore, que o Senhor vai vir também. E aí a gente começa o culto, irmãos, orando, e a gente começa a louvar e ouvindo os testemunhos e pensar que não, irmãos, Deus tira aquela dificuldade, aquele problema. Os irmãos lembram de Paulo e Silas? Entrou ali naquela região, expulsou o demônio de uma menina, e por causa daquilo foram presos, encerrados naquela prisão. A história diz que 12 portas pregaram eles ali, e eles, né, poderiam dizer: Senhor, mas nós estávamos fazendo a sua obra, pregando a sua palavra. O teu Espírito lá atrás falou que não era para nós ir para aquela cidade, era para nós ir para esta, e nós viemos a essa cidade. O Senhor, né, nos mostrou em visão: passa a Macedônia, uma pessoa acenando a mão, passa a Macedônia e nos ajuda, Senhor. E nós obedecemos a visão que o Senhor nos mostrou, e agora estamos aqui, Senhor, nesse escuro, sangrando, né? Mas eles não falaram isso, né? Amém. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oh, aleluia! Cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E
de repente, irmãos, Deus mudou aquela situação. Aleluia. Parece que eu vejo Deus, irmãos, olhando assim: não, Paulo e Silas, eu quero salvar uma família aqui nessa cidade ainda. A obra ainda não acabou. Eu tenho uma família do carcereiro aqui. Então vocês precisam ainda continuar aí. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Eu estou falando, irmãos, de enfrentar as dificuldades com o louvor. Os irmãos lembram de Josafá? Josafá, a Bíblia diz que 3 exércitos vêm contra ele. Aleluia. Isso é muito profundo, irmãos. Josafá não tem exército para ir contra aqueles exércitos. E Josafá começa a orar e fala: Deus, o que eu faço? E Deus levanta um profeta, e fala: nesta peleja não tereis que pelejar, mas vai ter que louvar. Pelejar não, mas louvar sim. Aí o que Josafá faz? Josafá pega os levitas, os cantores, e coloca na frente dos armados, e eles vão na frente dos armados para encontrar com o inimigo, louvando e bendizendo o Senhor. E eu penso que era o Salmo 146 que eles louvavam, Louvai ao Senhor porque o Senhor é grande, louvai ao Senhor porque é o Criador do céu e da terra, louvai ao Senhor, bendizer o Senhor porque Ele fez o sol, Ele fez a lua, E eles iam louvando, irmãos, na frente dos armados. E o que aconteceu? A Bíblia diz que os 3 exércitos se chocaram, se acabaram. Através do louvor. Era uma dificuldade. Amém, meus queridos? Amém. Os irmãos gostaram da palavra? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu volto o microfone ao irmão. E que essa palavra que nós viemos refletir foi só para abrir o apetite, viu, irmãos? O almoço, a janta espiritual vem aí ainda. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eu volto assim a palavra. Que Jesus possa ajudar cada um diante desses conselhos da palavra de Deus, nos fortalecer e nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Que Deus abençoe, irmão.